Olá, tudo bom? Eu sou a doutora Natasha e bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o que acontece depois do diagnóstico. Eu tive o diagnóstico de autismo do meu filho, e aí? O que eu faço? Para onde eu vou? Segue comigo nesse vídeo que eu vou te dar algumas orientações do que você fazer nesta que vai ser uma longa jornada. Receber o diagnóstico de autismo pode ser confuso, desafiador e entristecedor. Claro, a gente vive um luto, afinal de contas, quem imaginava que isso? Nós temos todos na nossa cabeça o imaginário do filho ideal. Mas calma. Respira fundo, você não tá sozinha, te garanto isso. Eu tô junto com você, viu? Porque eu já passei por tudo isso e tô aqui para te ajudar a não passar por tantos perrengues que vão vir por aí. Primeira coisa, quais são os profissionais que eu tenho que procurar quando eu tenho o diagnóstico de autismo do meu filho? Uma vez feito o diagnóstico, você vai sair com um monte de laudo na sua mão. E o que você vai fazer? Você vai procurar aqueles especialistas que são capacitados para atender crianças do transtorno do espectro autista. Isso é muito importante, que tenha capacitação em especialidades específicas, tipo ABA, que é análise de comportamento aplicado, integração sensorial, uma fisioterapeuta que tenha essa percepção e esse trabalho melhor com crianças autistas. Esse é um ponto muito importante que a gente tem que levar em consideração quando a gente está procurando os especialistas para cuidar do nosso filho. Fonoaudiólogo. O que é o fonoaudiólogo? Para que o fonoaudiólogo serve? O fonoaudiólogo é aquele que vai trabalhar a fala. Muito comum nas crianças autistas elas terem atraso de fala ou algum distúrbio de fala. Apraxia ou dispraxia, enfim. E é o fonoaudiólogo que vai ser o profissional capacitado para trabalhar a evolução e o desenvolvimento da fala dessa criança. O fonoaudiólogo é importantíssimo dentro dessa equipe que vai se formar quando a criança tem algum problema de fala. Terapeuta ocupacional. O que o terapeuta ocupacional faz? Gente, faz tanta coisa. Eu sou fã do terapeuta ocupacional, porque ele trabalha a integração sensorial. É muito comum e é praticamente 100% dos autistas vai ter alguma alteração sensorial, seja ela de hipossensibilidade, de hipersensibilidade ou a mistura das duas. Isso vem através de seletividade alimentar, dificuldade de botar o pé no chão, em grama, mexer com areia, ou aqueles que não sentem nada, bate e não sente que bateu porque são hipossensíveis. Então, o terapeuta ocupacional que tem a especialidade de integração sensorial, ele vai trabalhar com essa criança autista para trabalhar a organização corporal. E essa organização como um todo, ou seja, aquela hiperatividade, aquela necessidade de mexer o corpo sem parar, é o terapeuta ocupacional que vai ajudar a essa criança a conseguir se organizar, a organizar as sensações, a organizar que esse corpo, por exemplo, ficar sentado e conseguir aprender alguma coisa dentro da sala de aula, para comer junto com a família numa mesa, para que ele possa experimentar alimentos diferentes. Então, o terapeuta ocupacional com especialidade de integração sensorial é de extrema importância para essa equipe que vai se formar. O psicólogo infantil faz parte da equipe e é um dos principais. Lembre-se que a gente está falando de transtornos de comportamento, transtornos de desenvolvimento. Então, o psicólogo infantil, que ele tem que ser da linha TCC, e mais especificamente é um psicólogo com especialidade em análise do comportamento aplicado, a famosa ABA. Vocês vão ouvir falar muito sobre ABA, vocês vão me ouvir falar muito sobre ABA, porque a ABA é uma ciência, é a ciência da análise de comportamento. Baseia todas as nossas definições de métodos e como a gente interage, como que a gente aplica os planos de terapêuticos na criança com autismo e que ajuda a criança a aprender coisas novas, a se organizar, a atividade de vida diária, a falar, a se portar, a controle de impulsividade, de raiva, de emoções. Tudo isso parte do psicólogo ABA. Então, uma das coisas mais importantes da equipe é o psicólogo ABA. Se você tivesse que escolher um único profissional, dissesse assim, eu não tenho como ter nenhum profissional, eu só posso ter um profissional, escolha o psicólogo ABA. Não que os outros não sejam importantes, tá, gente? Esse é o que vai dar o start para todo o resto, porque ele vai ajudar a criança através de reforço positivos, de metodologias específicas, de análise daquele comportamento, o que veio antes, o que veio depois, de aplicação de scores, de curvas, de tabelas, para a gente entender objetivamente
o que está acontecendo com essa criança e o quanto aquela minha intervenção está sendo eficaz. Então, o psicólogo ABA, ele é importantíssimo, ele é fundamental. O tratamento de autismo não existe sem o terapeuta ABA. E isso é uma coisa importantíssima que vocês têm que prestar atenção, que o terapeuta, ele tem que ter a especialidade ABA. A gente já falou de 3. Quarto, que também é muito importante, é o fisioterapeuta. Como eu já falei, fisioterapia motora, ela é muito importante, muito. Uma grande parte dos pacientes autistas estão hipotônicos, tem alterações motoras que atrapalham a corrida, que atrapalham a organização dos movimentos, que ficam movimentos mais desorganizados, mais atrapalhados, e muitas vezes isso atrapalha até de comer, de amarrar um laço e por aí vai. Então, a fisioterapia motora, ela é muito importante para a criança que tem esse componente, que tem esse comprometimento para o desenvolvimento motor, de tônus mesmo, para que ele possa ter habilidades motoras desenvolvidas. E o quinto e por último é o psicopedagogo. O psicopedagogo é aquele que vai ajudar a manejar comportamento e aprendizado. Então, o psicopedagogo que tem que ter uma especialização em ABA de preferência ou que seja especialista em cuidados com autistas e ensino de autistas, isso é muito importante porque é uma coisa muito peculiar, gente. Ensinar um autista a aprender a adaptar material, ensinar um autista a alfabetizar, enfim, não é igual a qualquer outro. É muito diferente e, principalmente, ele é muito individual. Cada autista vai ter uma especificidade, uma dificuldade em um ponto diferente. Então, a pessoa que tem a experiência, que tem a especialidade, que tem um estudo sobre, ela vai ter a capacidade de analisar um por um e saber o que adaptar de cada material para cada criança. Tem crianças que nem precisam de adaptação de material e tem crianças que precisam que adapte o material em 100%. E isso, quem vai determinar é o psicopedagogo, junto com toda a equipe. Só para vocês entenderem, Davi, meu filho, ele precisou inicialmente de uma adaptação de todo o material, porque o material da escola que ele estudava não era um material que era bom para ele. O material por si, né, o que eles utilizavam, né, o formato que eles usavam na escola, precisou ser 100% adaptado. Quando ele mudou de escola, foi diferente. O material era outro, era uma outra empresa, enfim, quem sabe. Conseguiu com isso, nesse outro material, já era um material mais dinâmico, mais fácil para ele. E para as dificuldades dele, esse material foi muito bom. Então ele precisou adaptar muito pouco. Mas o que determina isso? A equipe, a psicopedagoga, junto com a terapeuta ocupacional, junto com a fonoaudióloga e principalmente com a psicóloga ABA. E aí, esse vídeo fez sentido para você? Eu pude te ajudar um pouquinho? Que bom! Então comenta aqui o que você achou desse vídeo, as suas dificuldades, o que você está achando. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar seu like. Até o próximo!